E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e eu tenho um gráfico aqui sobre o poder de compra que é um pouco preocupante, né? E eu fico triste aí de compartilhar esse gráfico com vocês. Daqui a pouco eu vou colocar mais alguns países aqui. Por enquanto só tem Portugal e Brasil e como eu sempre falo, Portugal ainda tem o dobro do poder de compra do Brasil, mas vamos comparar com alguns outros países daqui a pouco para a gente ver como infelizmente a situação de Portugal é um pouco preocupante. Bem, muitas pessoas me mandaram esse vídeo aqui há algumas semanas pedindo para comentar. Eu recebi isso aqui no Instagram, tá? Mas é do podcast Zuka TV. Né? E eu vou passar uma parte aqui e já vou comentar aqui algumas coisas. Claro que nós estamos revoltados quando aqui em Portugal, eu cresci, nós todos crescemos a dizerem-nos: aqui não tens futuro. Se tu tens ambição, tu aqui não tens futuro, tens de ir para o estrangeiro. E é por isso que vimos centenas de milhares de pessoas, de jovens, a emigrar. Nós vivemos num país em que te dizem basicamente: ou tu aceitas que Portugal está condenado à mediocridade, ou então fazes as malas e pões-te na rua, vais para outro país. Produzir noutra economia, contribuir para outro Estado, fazer família noutra casa que não aqui. E isso não é muito diferente do que muitas pessoas escutam, né? Pelo menos eu crescendo, né, no Brasil, na adolescência também era algo parecido. Isso pode estar mudando e eu por muito tempo também fui mais crítico ao Brasil do que eu sou hoje, mas para você ver que não é uma exclusividade do Brasil essa coisa de tipo, esse país não tem futuro, vai para outro lugar. Isso está mudando no Brasil agora. O Brasil está numa encruzilhada, mas a gente vê que não é só o Brasil. E esse é o problema para mim, que não se discute. Por isso, claro que nós estamos revoltados. Claro, porque todos os dias nós temos de lidar com secretários de Estado, ministros, presidentes, que nos vêm dizer e nos vêm falar que Portugal está melhor. Que nos dizem: já não precisam de emigrar, que pedem aos que já emigraram podem voltar. E eu pergunto, voltar para quê? Nós perguntamos, vamos voltar para quê? Para pagar a 10ª maior carga fiscal da OCDE? Para receber o 4º salário médio mais baixo da União Europeia? Para pagar a 12ª maior dívida do mundo, em termos relativos? 3 a cada 4 jovens em Portugal recebe menos que o salário mínimo. Assim, isso continua. Esse aqui é um corte, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o episódio completo. Aqui o entrevistado é o Gaspar Macedo, tem aqui os perfis dele também nas redes sociais. Vocês podem ver ali o episódio completo se quiser, ou só esse corte, vou deixar linkado aqui no final. Mas é realmente muito triste ver isso, né, acontecendo com Portugal, que é um país que tem recebido aí muitos brasileiros também, é um país que recebe muitos estrangeiros, nômades digitais, turistas cada vez mais. Nós sempre retornamos a Portugal, né? Estamos aqui agora por mais um mês e sempre retornamos para cá. Mas, por mais que Portugal seja muito bom para turista, para aposentados, para nômades digitais, para pessoas que têm uma renda acima da média, a gente vê que para o imigrante e para o cidadão que depende do salário local, infelizmente a coisa não está melhorando. Né? E aí que eu queria mostrar isso aqui para vocês. Né? Eu falei em vídeos recentes que Polônia e Estônia passaram à frente de Portugal. Só que tem mais uma triste novidade aqui. Tá? Esse gráfico aqui, ele mostra a paridade do poder de compra. Tá? Não é PIB nominal. Certo? Se fosse PIB nominal, o Brasil, como tem 200 milhões, ia estar à frente de todos aqui. Tá? Isso aqui é poder de compra. Por que poder de compra? Porque isso é o que realmente afeta a vida do cidadão e do imigrante que trabalha no país. Ponto. É isso aqui que te afeta todo dia. Tá? O preço dos alimentos, do transporte. Se os preços aumentaram também, isso vai refletir na paridade do poder de compra, porque não é só salário. Tá? É também o custo de vida, se ele está diminuindo, se o aluguel está aumentando ou se está reduzindo. E a gente vê que Portugal tem aumentado tremendamente. Né? O contraste que você vê de Portugal de 2015 com o de 2022 em termos de aluguéis é algo que talvez
você não vê em outros países do mundo. Sim, houve aumento em muitos países, mas o contraste que nós vemos aqui é basicamente Portugal chegando no mesmo patamar de preço de aluguéis dos países desenvolvidos, muito antes de chegar num nível de salário de países desenvolvidos. Então, assim, de 2015, o que eu vi aqui, o salário mínimo era 500 euros, agora é 700. Aluguel, que era 350, agora é 800. Então, assim, isso é refletido aqui na paridade do poder de compra, tá? Por isso que eu sempre uso esse gráfico aqui. E como a gente vê, deixa eu mostrar aqui a partir de 2008, aqui, um pouco antes da última crise. Olha só, quem está no telemóvel talvez vai ter uma dificuldade. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui para quem está vendo esse vídeo no telemóvel. Pronto, talvez já dê para ver aqui. Vou diminuir a câmera porque não tem por que ficar mostrando a minha cara, né? É importante mostrar essa informação. Bem, olha como Portugal estava à frente, tá? 2004, muito à frente aqui da Polônia e da Estônia, até que a Estônia começa a igualar com Portugal lá em meados de 2012. Tá, agora eu vou colocar aqui a Polônia, mas mesmo assim a Polônia estava bem atrás de Portugal, até que a Polônia acabou passando à frente, né? Vocês veem que Portugal está aqui, deixa eu tirar não lembro onde que eu tiro esses detalhes aqui. Isso aqui, ó, label. Tá, esse aqui é a Estônia. Polônia, como vocês veem aqui, passou à frente de Portugal em 2020. Tá, e Portugal estava bem à frente, mas isso é porque houve uma queda, né, durante a pandemia. Muitos países cresceram menos durante a pandemia, tiveram uma queda, mas a queda de Portugal você vê que foi pior até que a do Brasil. Tá? Pior aqui que da Estônia, muito pior que a da Polônia, que nem teve uma queda, foi basicamente uma desaceleração no crescimento, né? Agora, vou colocar outro país aqui, Romênia. A Romênia, que historicamente é um país bem pobre da Europa, que se você for ver aqui em poder de compra, em 2005, ao ano que eu saí do Brasil, a Romênia tinha um poder de compra menor que o do Brasil, né? Então passou à frente do Brasil lá em 2007, tá? Foi crescendo. E agora, o que a gente vê aqui? Isso aqui é de 2021, tá? 2021 estava quase igualado. Portugal assim está centímetros na frente da Romênia. Só que a gente já consegue prever aqui que em 2022, quando sair, né, os dados em 2023, vão sair os dados de 2022. E eu já faço aqui a previsão óbvia. Romênia passou à frente de Portugal em poder de compra em 2022. E olha o contraste. Se você voltar aqui em 2012, há 10 anos, Portugal estava muito à frente da Romênia. Valeria muito a pena alguém sair da Romênia para vir a Portugal, né, para trabalhar, porque, apesar dos pesares, Portugal estava muito na frente. Era quase a situação de um brasileiro saindo do Brasil para vir para Portugal. Quase a mesma, tá? Porque como a gente vê, ainda assim, o contraste de poder de compra entre Brasil e Portugal ainda, né, tem sido muito maior. Eu coloco o Brasil aqui só para que vocês tenham uma ideia. E essa moeda aqui é dólar internacional, porque é para aplicar uma paridade, né, do poder de compra, igualar tudo para a gente poder ver como realmente está o poder de compra do cidadão. E é bem preocupante isso. A gente vê o quanto que Portugal, infelizmente, tá ficando para trás. Comparado com países que até pouco tempo estavam muito atrás, né? Países pobres da União Europeia que estão crescendo cada vez mais. Eu vou colocar outro aqui que ainda não passou à frente, tá? A Bulgária, que, se eu não me engano, tinha o salário mínimo, talvez o mais baixo da União Europeia, ou um dos mais baixos, tá? De pouco mais de 200 euros em 2019, 2020, quando nós passamos por lá. Assim, ainda está muito atrás. Só que vocês veem aqui que de todos esses países que eu coloquei, a queda no poder de compra de Portugal durante a pandemia é a queda mais acentuada de todas. Posso até colocar outro país aqui da Europa, mas que não está na União Europeia, só para vocês terem uma ideia. Sérvia, outro país pobre da União Europeia, estava até atrás do Brasil até 2014 em poder de compra, agora está um pouco melhor. Mas ainda assim você vê que durante a pandemia, todos esses países, né,
nenhum deles teve uma queda no poder de compra tão acentuada quanto a de Portugal. O que realmente é preocupante de ver. Agora, outra coisa aqui. Esse aqui é meu canal principal, tá? Eu fiz um vídeo esse ano, em 2022, sobre Lisboa. Vou passar um pedaço aqui. Seus filhos e netos, ou seja, os mais jovens, dificilmente vão conseguir comprar uma casa no mercado atual. Tudo isso leva a um velho problema em Portugal, chamado fuga de cérebros. Se você é um jovem que acabou de se formar em Portugal, você vai mesmo querer ficar no país e ganhar 1.200 euros, enquanto você poderia ganhar 4.000 na Irlanda ou 5.000 euros em Luxemburgo? E depois eu falei dos bairros pobres e tal, enfim. Eu deixo linkado aí esse vídeo também no final, tá? E uma coisa, eu falei, salário médio em Lisboa, 1.200 euros, tá? Todo dia, 1.000 pessoas comentam dizendo que o salário mínimo é 705 euros. E pessoal, atenção, eu disse salário médio, tá? Salário mínimo tá 705 euros, o médio em Lisboa é 1.200, tá? Só que assim, para quem vai pagar um aluguel de 1.000 euros, dá. Então, eu acho que não. E assim, o que eu vejo é um tremendo potencial desperdiçado, tá? Não tem como você não falar de política, o quanto que, assim como muitos países, assim como o Brasil também, ainda Portugal insiste no erro de eleger sempre a mesma política. E cara, eu não quero muito entrar nesse assunto, mas assim, é sempre aquilo que eu falo e que se confirma. E eu não sei quanto mais evidência eu vou ter que mostrar aqui para que as pessoas entendam que você só focar em distribuir riqueza não vai resolver o problema. Tem que focar na criação de riqueza. E isso que a gente vê o grande potencial desperdiçado, né? Eu vou mostrar aqui a Irlanda. Tá. No vídeo anterior eu falei como que a Irlanda cresceu. Né? Como? Impostos mais baixos, liberdade econômica, de acordo com o índice da facilidade de fazer negócios, tá? Não é de acordo com a minha opinião. Tá passando uma moto bem barulhenta aqui agora. Né? Então, a Irlanda teve todo esse crescimento aqui. Aí, com isso, ela atraiu muita mão de obra, abriu as portas para brasileiros, para muitos imigrantes da União Europeia e de fora também. Só que nisso houve toda uma facilitação ali para construtoras construírem mais casas, mais apartamentos, não rápido bastante, infelizmente. Geração de empregos, criação de riqueza, atrair investimento estrangeiro. Não é à toa que as grandes empresas como Google, Airbnb, Microsoft, onde que elas têm aqui o headquarters, né, delas na Europa, né, o QG na Europa? Em Dublin, na Irlanda. Poderia ser Lisboa, poderia ser a Ilha da Madeira, que de fato tem impostos mais baixos, né, comparado com o continente. Poderia ser Portugal. E aí que eu vejo o potencial desperdiçado, porque Portugal tem uma enorme zona econômica exclusiva, que quando for ampliada agora vai ficar até maior que a zona econômica exclusiva do Brasil. Tá? Passaria de a 11ª para a 10ª maior zona econômica exclusiva do mundo. Enorme potencial aí. É um hub também, voos diretos dos Estados Unidos e do Brasil e de outros lugares. Lisboa pode ser um enorme hub. Imagine se Portugal construísse ali zonas francas. Entendeu? Cara, eu ia até falar de Macau aqui, né? Exemplo de zona franca que já foi, que por acaso era uma colônia portuguesa. Mas você já imaginou o quanto que Portugal tem o potencial de crescer se perder esse medo que tem de liberdade econômica? Parece que não, capitalismo é um palavrão, você não pode falar disso. Livre mercado, livre comércio, o quê? Não, jamais. E assim, tem hora que eu me pergunto e eu tenho medo da resposta. O que mais vai ter que acontecer? Quanto mais que Portugal vai ter que sofrer para mudar um pouco essa política? E pensar que, calma, se nós queremos distribuir riqueza igual aos países nórdicos, por que não fazer igual os países nórdicos fazem, de ter uma economia mais aberta? Dinamarca aí, ó, no índice da facilidade de fazer negócios, é o top 5 do mundo, tá à frente dos Estados Unidos. Não adianta olhar para a Dinamarca e pensar, eles distribuem riquezas com altos impostos, vamos fazer o mesmo aqui. Não funciona também porque
A corrupção em Portugal também é muito alta. Ah, mas como que um brasileiro ousa dizer isso? O Brasil, no índice da corrupção, está muito pior colocado. Nós temos a Dinamarca em primeiro lugar, país mais honesto. Portugal é número 34. Brasil 94. Está bem pior, mas ainda assim, em termos de Europa, Portugal tem mais corrupção que o Uruguai. E já falei de Uruguai em outros vídeos aí, mas cara, eu vejo muitos brasileiros fazendo vídeos sobre Portugal, são preço de supermercado, o meu não sei o que de pobre em Portugal, mas ninguém realmente fala do que importa, cara. Como que Portugal pode melhorar a questão do poder de compra do imigrante e do cidadão, né, em primeiro lugar, perdendo esse medo irracional do capitalismo, do livre mercado, esse medo de abrir economia, sabe, quebrar toda esse corporativismo que é muito forte em Portugal, não mais forte que no Brasil, mas corporativismo que é basicamente enriquecer político, enriquecer amigos de políticos, ao mesmo tempo que o povo fica ali estagnado, sabe? E é uma pena, e muitos vão pensar, por que você faz um vídeo negativo sobre Portugal? Porque eu me importo, assim, é triste ver isso aqui, ver todo esse potencial desperdiçado, no Brasil, obviamente, mas também em Portugal, que é um país que poderia estar muito melhor do que está. Recentemente um português comentou aqui dizendo que Portugal poderia sim ser tão rico quanto ou mais rico que a Dinamarca. E isso não é um sonho apenas. Assim, Portugal tem as ilhas, é um hub, tem todo um potencial, como eu disse, a zona econômica exclusiva e mais. Ao contrário dos outros países do sul da Europa, a Espanha, a Itália, os portugueses falam inglês. Isso facilita totalmente aqui o empreendedorismo estrangeiro, o investimento estrangeiro, isso se tornar um hub internacional, não só para turismo e para nômades digitais, isso é bom, mas isso não traz tanto dinheiro para o país. Já pensou Portugal competindo com a Irlanda? Cara, seria muito bom, já pensou? Mas assim, vai precisar de algumas mudanças, principalmente na política, que é o que vai mudar a economia, né? Não adianta querer mudar a economia sendo que a questão política de Portugal ainda está assim, né? Sabe? Insistindo nos mesmos erros, parece a Argentina da Europa. Não chega tanto, tá? Também não vou... Mas cara, você vê a Argentina investir sempre naqueles mesmos erros. Eu vou pegar tudo que não deu certo e vou aplicar aqui passo a passo. E parece que Portugal vai lá e vê, que tal a gente fazer o mesmo aqui? Eu não entendo isso. Sabe, é triste, é frustrante. Eu sei que eu tô desabafando um pouco aqui, mas é foda isso. Enfim, encerrar esse vídeo logo. Tem hora que eu me pergunto e tenho medo da resposta, né? Mas o que mais vai ter que acontecer para que haja uma profunda mudança política na Europa? Em Portugal especificamente. Enfim, pessoal, vou deixar para vocês aqui esse vídeo que eu fiz sobre Lisboa e também o episódio aqui que eu mostrei anteriormente, né, do canal Zuka TV. Vou deixar aqui, é só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!